Gravando esse vídeo porque havia posto anteriormente sobre o mesmo tema, mas que não estava com a qualidade que eu considero aprazível, mesmo que naturalmente não tenha recursos para poder fazer uma edição muito mais correta, até profissional, mas conforme se diz, né, se cobra profissionalismo apenas de quem ganha para ser profissional e naturalmente tem uma ética profissional, que é o caso de alguns que não possuem nenhum nem outro, às vezes só o pagamento proporcional a isto. Mas o que eu venho a escrever é incentivar naturalmente, como todo verdadeiro cidadão, todo aquele que realmente preza pelo melhor da sociedade, pelo indivíduo, incentivar o talento, incentivar os sonhos, né? Naturalmente, né, ao contrário de pessoas tóxicas, procurar sempre nutrir, né, a esperança da pessoa ter algo pelo qual lutar, um sonho e tudo. E meu sonho, particularmente, atualmente, é escrever. É uma filosofia de vida. Eu não busco na escrita a ambição da fama, do luxo, da riqueza, né, que nem alguns pensam em escrever apenas por isso, para aparecer, para ter status. Eu ambiciono, evidentemente, apenas pagamento e reconhecimento, mesmo que no mercado editorial como brasileiro, bastante espúrio, né, bastante subversivo, né, que prioriza mais a vendagem do que a qualidade, em que às vezes a pessoa basta ser famosa, escrever qualquer porcaria, estão publicando apenas porque vende, enquanto um cara que tem potencial para ser Truman Capote, às vezes é relegado ao ostracismo, a ser julgado de lado apenas porque não é conhecido. Então a gente observa justamente um grande autor, não somente pelos comentários positivos e potenciais fãs que elogiam tanto as suas ideias quanto a sua escrita, como já aconteceu comigo, assim como também, às vezes, aquelas pessoas que, ao invés de ser fãs interessados, se tornam invejosos interesseiros, pessoas com uma moral baixa, pessoas com uma ética pequena, com uma visão pequena, que precisam diminuir quem realmente tem talento para poder se exaltar, né? Precisam destruir o talento. Essas pessoas tóxicas é normal, acontece, às vezes, na vida do talento, né? E que buscam como parasitas subtrair sua energia, tirar sua energia, colocar obstáculos, dificuldades, chantagens contra o seu direito, o que faz dela muitas vezes até marginais à lei, né? Então a gente tem que ignorar essas pessoas e compreender que se você não está fazendo nada antiético, nada contra a lei, você está seguindo no caminho certo, o caminho do talento, o caminho dos sonhos. E por isso, quando até mesmo uma pessoa manda um texto para mim e eu leio, não acho tanta qualidade, eu procuro incentivar, né, porque é melhor do que incentivar uma pessoa que vai assaltar, que vai roubar, que vai fraudar algo, entendeu? Então procuro sempre incentivar o talento, que é o que torna a sociedade um lugar melhor, ao contrário daqueles que odeiam a liberdade humana, assim como o seu talento. Então, o primeiro passo para se inscrever é a primeira coisa, você começar a ler todas as principais obras dos autores, não somente consagrados, mas de obras clássicas, obras-primas do gênero pelo qual você se afeiçoa, pelo qual você ambiciona escrever, para que possa agregar. Ninguém vai escrever uma obra-prima sem ter conhecido uma obra-prima, mesmo que você não vá copiar, mas a partir dela saber os critérios que possam levar à originalidade, a algo revolucionário, porque eu só escrevo algo se tiver algo diferente, original a contar, mesmo que seja a partir de uma coisa prévia, uma coisa já conhecida, uma coisa antiga, uma coisa comum, um conhecimento prévio. Então eu sempre, enquanto tiver uma boa história para contar, algo original e diferente, eu vou estar contando, independente de gêneros, mesmo que eu me foque mais nos gêneros de ficção científica e suspense. Então os principais livros que eu leio para agregar: Philip Dick, Arthur Clarke, Isaac Asimov, Lovecraft, que é o terror cósmico, né? Que é um autor que praticamente fundou um gênero, né? Conhecido pelo pessimismo, mas que tem uma escrita maravilhosa, para mim um dos escritores que mais escreve bonito, uma escrita que realmente me impressiona e realmente me inspira. Eu sou particularmente fã dele, assim como outros autores, como Tolkien, né? Que até mesmo ele é capaz de criar um universo com próprias linguagens, culturas, genealogias. É uma coisa fantástica realmente ler a obra dele, a maneira com que ele é capaz de criar, né? Então, no meu caso, eu crio um multiverso, com universos coesos em qual se relacionam, se interligam em algum grau ou
ou características, né? E esses livros, eu parto deles e agrego ideias, reflexões, críticas, e a partir delas eu crio meu conhecimento. A maioria dos meus livros, inicialmente, compilava ideias e assuntos de não ficção, de interesse, como assuntos de ufologia, criptologia. Então, eu procurava somar nesses livros, inicialmente que eram um pouco originais, considero livros secundários até mesmo, a partir para poder conseguir construir meu próprio conhecimento. Eu criava a partir de conceitos filosóficos, livros, né, novelas, contos, romances, muito mais contos atualmente, né, que agreguem conceitos, questionamentos filosóficos, que aspirem à minha subjetividade, a expressar minha experiência de vida, que vinham a expressar as minhas opiniões, os meus questionamentos, o que é a realidade, o que faz ser o que somos, assim como o Conto Memória de Todos Nós, que agrega justamente a ideia de cultura, do conhecimento da história, que faz ser o que somos, né? Não somente a fisiologia, a biologia, mas também isto. Então, são contos que eu procuro agregar algo novo. Eu procuro levar a algo autêntico, elevar o padrão da originalidade. E toda a originalidade vai aspirar ao pioneirismo. Então eu parto de um bloco de notas pelo qual, de uma ideia às vezes inicialmente solta, que eu tenho lendo um livro, assistindo um filme, eu crio todo um embrião do que vai ser o livro. Eu crio um roteiro do que eu vou escrever, um esqueleto de ideias que reúne desde características de personagens, falas, situações, ideias, e pelo qual vou construindo uma certa linearidade, uma certa causalidade do roteiro, para que comece a escrever aquilo, possa imprimir um ritmo, uma narrativa naturalmente escolhida a critério do autor, seja em primeira pessoa ou terceira pessoa, em forma de diário ou a maneira como se preferir, que fique melhor até mesmo a expressar a ideia em si. Então, poucas vezes eu reescrevo o conto ou a novela, com exceções de um conto, O Poço Maldito, né, que foi considerado pela Litera Livre, até uma revista que eu publico desde o começo, como um dos melhores contos de 2017, e que o resultado final, depois de ter sido reescrito mais 3, 4 vezes, ficou muito melhor que o anterior, né? Então, é claro, tem regras. Um conto, ele tem que ter uma narrativa não tão carregada em detalhes cotidianos, como uma novela, um romance, por exemplo. E por isso que eu justamente gosto do conto, que ele condensa melhor, além de se tornar mais fácil de publicar nas redes sociais. Eu publico, naturalmente não ganho nada por isso, mas também não tenho que pagar, o que é subversivo às regras editoriais, ao meu ver, e que é algo frequente no nosso país. Porque a gente observa, né, que para ser um profissional, você tem que ser pago para produzir. E essas editoras independentes muitas vezes pedem para pagar, algo que às vezes limita uma vendagem do seu círculo social, o que eu não considero indicado, tornando-se necessário uma divulgação para poder se ampliar o conhecimento e alcançar seu público-alvo do livro preterido. O que ficção científica é um pouco mais estrito, mesmo que possa haver editoras como a Editora Draco, que é especializada em livros fantásticos e de ficção científica, que tem já um público cativo, mas normalmente as pessoas têm um alto preconceito com autores nacionais, né? Então eu procuro muitas vezes agregar até mesmo elementos de apropriação cultural para poder transparecer esse tom estrangeiro, mesmo que o motivo real disto seja contar histórias que não aspire unicamente a uma cultura, mas histórias globais, universais, conceitos universais que possam ser transmitidos, questionamentos comuns a toda a humanidade. Então, eu às vezes utilizo nomes estrangeiros, como se fossem personagens de vários países diferentes, mesmo, por exemplo, O Poço, Dinheiro Maldito, são contos passados no Brasil que são motivados pela cultura brasileira, até porque eu acredito que tenha muito mais a ver com a cultura brasileira, com a história brasileira, do que especificamente do que outros contos, mesmo que também não deixe de agregar conceitos universais, questionamentos universais. Então, eu, a partir dessa escaleta, né, dessa sinopse, eu faço esse roteiro de escrita e começo a escrever, né, e após a escrita eu procuro agregar justamente uma revisão, inicialmente pelo corretor ortográfico, que tira os erros mais crassos, que não são tão comuns para quem é hábil a escrever, mas depois uma revisão desse texto,
naturalmente com um olhar atento, mas que nunca é indicado inteiramente e unicamente do próprio autor, porque é uma vista cansada, vícios de linguagens sempre passam numa revisão dessa. Normalmente um autor ele não é capaz de revisar 100% com precisão a própria obra, sendo necessário a segunda, terceira vista, quarta vista. Acho que às vezes estou até me perdendo um pouco no vídeo porque eu tive que regravar várias vezes, mas aí leva às vezes sem querer repetir isto, né? Mas eu acredito que particularmente isso se torna necessário para todo o processo de escrita, né? Essa revisão, a diagramação, que eu considero a parte mais fácil, a capa se tratando de uma autopublicação, entende? Eu considero muito mais fácil, e você realmente fazer isso, claro, outras formas de publicação como EPUB, para e-book e tudo mais, é necessário um tipo de programa específico, conhecimentos específicos para poder conseguir ter a devida publicação. Então, assim, o meu ato de escrever acaba se concluindo dessa forma, né? Busca justamente sempre estar me aprimorando, sempre estar procurando melhorar, né? Agregando algo novo. Então, sempre estou praticando a escrita e a leitura, né, de um jeito ou de outro, seja num texto solto, numa frase solta, até mesmo uma notícia que eu estou lendo na internet. Eu sempre estou lendo, sempre agregando, eu estou sempre trazendo algo novo. Quando eu leio um assunto de interesse e que eu considero relevante a uma história minha ou um livro de não ficção, eu já acrescento aquela ideia, aquilo, e por se apresentar um pensamento coerente e coeso, raramente se contradiz, né? De modo com que essas, às vezes, frases soltas se encaixam num texto, principalmente tratando de não ficção, para poder expressar justamente aquilo. Então eu agrego todos esses motivos. É uma filosofia de vida, é um ato de resistência, é um ato de liberdade escrever, é um ato de norte, né? Porque eu acho que todo ser humano tem que procurar fazer o que é melhor de si, e é algo bíblico, até mesmo constitucional, você fazer o que você tem aptidão, o que você tem vocação. Quem não quer isto do próximo, porque é um ineptocrata, provavelmente, né? Ele quer que a pessoa não produza. Então procure sempre ser ético, procure sempre o original, procure sempre ter um motivo pelo qual você vai contar. Não é simplesmente uma explosão de palavras que vai escrever seu livro, não é simplesmente um surto de inspiração que vai cumprir essa explosão. É claro que algumas pessoas medíocres falam que são apenas letras, mas assim como a matemática são apenas números. Mas é da combinação deles, de ambos, que levam a verdades relevantes. E é justamente esse o objetivo da escrita, ao meu ver. Muito obrigado a todos, espero que tenha atendido as expectativas desse vídeo, que tentei resumir em relação aos anteriores, que tive alguns problemas, infelizmente, e que tive que regravá-los. Muito obrigado e ótima tarde, bom dia, boa noite, dependente do horário que esteja vendo isto. Tchau.